Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O tema dessa nossa aula de hoje, na verdade, não é uma aula. Nós temos aqui a síntese da nossa última live de reflexão, de compreensão, de estudo, que foi feito no dia 20/6/2025. E que, podemos assim, no final, tratamos de um tema que podemos sintetizar, somente sabereis se é doce quando provardes. É que durante a live nós fizemos uma comparação da fé, algo que às vezes não é tão comum, mas o próprio Jesus fazia as suas parábolas. Não que queremos, mas seguindo a mesma metodologia, que pode ser muito útil, talvez no seu dia a dia, para transformar o complicado em coisa simples, né? Então, dentro dessa live, que foi inspirada nos pontos 166 ao 184 do Catecismo, que vai tratar de intimismo religioso, ateísmo prático, indiferentismo, manipulação da religião, né? Estavam presentes nessa live as catequistas Vera Alonso e Cecília Remoli, e também o agente de pastoral Sebastião Santos, né? Então, e eu, esse que vos falo, Euclides, professor Euclides aqui da Escola Teófilos. E introduzir a temática, né? Um brainstorm, ou seja, pensar nesse tema, né? Propus esse tema de uma maneira tranquila, propus esse tema de uma maneira simples, apresentando pontos e fomos desenrolando, trocando ideias, pensando, conversando. Essa reflexão, ela é fruto de uma troca de experiências. Por isso eu gostaria de convidar para para a próxima live, os demais catequistas do nosso grupo, né? Então, mas fica aqui, esse estudo, né, ele é fundamentado em experiências da catequese, da teologia, aplicados nas nossas realidades. O que ocorreu nessa live mensal do projeto Catequese Ponto a Ponto está aqui. Eu sintetizei. Nós falamos quase 1 hora e 15 minutos, mas eu sintetizei aqui para não ficar muito extenso para o estudo. O material de estudo está aqui dentro. Então, essa live tratou de uma forma livre, mas muito séria, numa reflexão teológica pastoral sobre os perigos do intimismo religioso. O ateísmo prático, o indiferentismo e da manipulação da fé em busca de lucro, de prestígio, né? Com um olhar nos pontos 166 a 184 do Catecismo da Igreja Católica, que aconselho que leiam antes de assistir esse tema aqui, de refletir. Bom, os catequistas presentes, eles compartilharam algumas situações da sua vida, né? E algumas distorções, né, que são comparadas à aceitação passiva de receitas que viralizam nas redes sociais aí, né? Uma receita aparece, tem uma pessoa famosa falando daquela receita, ela parece convincente, mas quem executa pessoalmente, né, e se não executar aquela receita, não vai saber, então não vai passar de um post. A fé, do mesmo modo, não se reduz a um sentimento, uma ideia, mas exige uma adesão pessoal, comunicária à vida prática. A fundamentação, ela foi muito enriquecida com referências bíblicas, textos da patrística, documentos do magistério. E fomos pontuando certas coisas. Primeira pontuação, né? A fé é uma experiência concreta. Isso é algo que o catequista tem que se imbuir disso, tem que ter essa convicção quando vai para a partilha catequética, para o estudo catequético, para uma lição catequética, para um momento catequético. A fé é uma experiência concreta. Prova e sabereis. Salmo 34 diz isso com todas as letras. Ó, provai e vede quão suave é o Senhor. A exortação bíblica, ela é o núcleo da fé cristã. Trata-se de uma realidade a ser experimentada, não apenas compreendida. Há muitos catequistas que focam muito no livro, que focam muito na aulinha, né? A fé parece que para essas catequizandos, catequistas, catecúmenos, a fé ela começa a ficar parecendo como uma receita.
bonita, né? Como as receitas de rede social, né? Admiram os posts, né? Dá até água na boca. Compartilham, mas não cozinham, né? Não cozinham, não colocam a mão na massa. Assim, eles não experimentam um sabor verdadeiro, porque o sabor da comida não está só em comer, está em fazer, está em partilhar. As comunidades aí que se reúnem para fazer as quermesses de São João, Santo Antônio, São Pedro, vocês experimentam isso, os seus santos patronos, vocês experimentam isso, né? Uma comida simples lá, as cozinheiras vão fazendo enquanto uns estão arrumando as mesas, outros estão arrumando o salão paroquial, e depois fazem um risotinho lá, uma galinhada. Nossa, aquilo é tão gostoso. Por quê? Porque nós estamos juntos. Sal, temperos, açafrão, não tem nada de diferente, mas aquela comida é gostosa. Por quê? Porque tem amor, amor da partilha. Então, a fé, e essa é a discussão que foi muito clara dentro da nossa live, a fé não pode se reduzir à estética e a sentimento. Não é, ninguém vai atrás da fé porque ela é bonita, porque eu saio bem na foto. O Catecismo da Igreja Católica, ele reforça que a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus, do jeito que o homem é. Deus vai até nós do jeito que nós somos. Como foi a Maria de Magdala, como foi a Pedro, como foi a João, como foi a Judas, do jeito que eles são. E propõe novos sabores, propõe uma nova vida. Né? O catecismo, nesses pontos que citei, 166, 164, reforça que a fé é uma adesão pessoal do homem, que se revela, que se entrega a ele. E, ao mesmo tempo, é um ato profundamente comunitário. O Catecismo 166 diz com todas as letrinhas: ninguém pode crer sozinho. É crer com a igreja. Inserido no seu corpo, nós somos corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Por isso, a fé verdadeira conduz à comunhão, não a isolamento subjetivista. Pessoa que aparece, não falha a missa, mas ninguém sabe quem ela é. Ela não participa, ela não está ali, ela não se mistura. Ela é o óleo na água. É a pessoa que quer viver Deus do seu jeito, a espiritualidade sem igreja, que esvazia a fé, seu conteúdo salvífico, objetivo. Santo Agostinho alertava para isso, já no Contra Fausto, lá em 1400 e abobrinha, né? Crê somente o que queres e rejeita o que não queres? Então não crês no Evangelho, mas em ti mesmo? Nossa. Aí chega a doer isso, né? Mas é verdade. Crê somente o que queres e rejeita o que não queres? Então não crê no Evangelho. O Evangelho tem calvário, tem cruz, tem sofrimento, tem perseguição. Crê em você. É um ateísmo prático. A ausência autêntica de uma resposta livre, de uma revelação que me ultrapassa. Os catequistas, eles falaram, imagine, é como Ananias e Paulo. Paulo não existiria se um catequista, se um homem não fosse lá e colocasse as mãos sobre ele com medo, porque aquele Saulo trouxe cartas para matar o Ananias e todos aqueles que partilhavam da fé cristã. E ele foi lá. E muitas vezes, muitos catequistas vão estar em zonas de conflito existencial, em zona de guerra. Guerra dentro de família, guerra dentro da consciência. Mas vocês têm ideia do que muitos jovens ouvem dentro das universidades, crianças dentro dos colégios, pessoas dentro do seu ambiente de trabalho? A fé autêntica é uma resposta que ultrapassa a revelação. Não nasce em mim, mas no dom acolhido com humildade. O catecismo, no ponto 179, declara: a fé é um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural infundida por ele. Quem vive o intimismo religioso rejeita a dimensão comunitária, os sacramentos, a tradição, constrói um evangelho personalizado. Posso dizer assim, uma linguagem, né? Um evangelho sem vida, né?
Não tem nada ali que convença que aquilo é uma realidade. Um evangelho sem cruz e sem comunhão não é evangelho. Terceiro ponto que chegou para nós, na nossa reflexão, catequistas, as propostas, né? O ateísmo prático. Gente que vive como se Deus não existisse. Vai na missa, comunga, confessa. Às vezes faz até participa de movimentos da Igreja Católica. Mas na hora do vamos ver, moralmente, lá na hora de dar o salário justo aos empregados, de viver a fidelidade a um casamento, a educação aos filhos, aos valores do Evangelho, a partilha, não vale, não funciona. E é um fenômeno crescente, mesmo entre nós, entre os batizados. O catecismo ele também faz esses alertas, né? O crente pode ter dificuldades em viver a sua fé de modo coerente. Pode. Inclusive ser tentado ao indiferentismo, à hipocrisia religiosa. E, por fim, ao ateísmo prático. Temos o Espírito Santo, mas podemos calar a voz dele. E nesse contexto, o fiel que diz crer em Deus, mas nas decisões do seu trabalho, da sua ética, não se diferencia dos demais, não crê. São Gregório Magno é muito objetivo, né? E ele observava desde o seu tempo essa contradição. Não é aquele que sabe o que é bom e o que é justo, mas é aquele que faz o que é bom e o que é justo, que é cristão. O indiferentismo religioso, né? Aquela pessoa que, Deus é tudo igual, todas as crenças são iguais. O cara que diz isso, a pessoa que diz isso, o fiel que diz isso, o catequista que diz isso de vez em quando, o sacerdote que diz isso, não conhece Jesus Cristo. Não conhece Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não vive o que professa no símbolo apostólico, nem no ensino constantinopolitano. E isso foi um tema da nossa live, né? Um fenômeno perigoso, indiferentismo. Quem prega que todas as religiões são iguais, que tanto faz crer em Jesus como em qualquer outra coisa, bater um tamborzinho. Você é católico, você é cristão. Isso é passado, não é presente. E tem uns que não creem em nada, mas se dizem católicos. O Concílio Vaticano II, ele alerta, a Igreja Católica rejeita nada que é verdadeiro e santo nas religiões. Contudo, ela anuncia e obriga a anunciar Cristo, o caminho, a verdade e a vida, no qual o homem se encontra a plenitude da vida religiosa. Mas os outros pensam diferente. Tá bom, então vivam a fé deles diferente. Quando eles descobrirem que aquilo não dá em nada, estamos de portas abertas. Mas enquanto a pessoa não quer, eu não posso impor goela abaixo algo. A fé cristã não pode ser reduzida a uma opção cultural entre as outras opções culturais. Eu acredito, eu já li muita fábula, muita história da carochinha, muito folclore, mas nem por isso aquilo é religião para mim. E é a minha cultura. Eu tenho Saci Pererê, tem Mula Sem Cabeça, tem tanta coisa por aí, né? Eu li o compêndio da mitologia grega, mas não é religião para mim aquilo. Aquilo é uma maneira que aquele povo encontrou naquele tempo, com os meios que tinha naquele tempo, de falar da sua cosmovisão do mundo. Nem para eles aquilo tinha essa função tão séria quanto tem para nós, né? Mitologia egípcia, mitologia greco-romana, né? Os gregos eram tão cientes disso que tinham liberdade religiosa, ou seja, esse é o nosso panteão, mas se você quiser crer no Deus desconhecido, à vontade. E nós queremos acreditar que existe tudo que os outros dizem que existe. Não. Eu sempre faço uma brincadeira com os meus alunos de teologia, né? Ninguém se incomoda com um cavalo azul de orelhas cor-de-rosas no fundo da sala.
Eu já perguntei, vocês estão incomodados com aquele cavalo azul de olhos cor-de-rosa? Não, professor, porque não existe. Porque não existe. Porque não está. A fé não pode se reduzir a essa opção cultural. Tratamos no contexto ali da live, né? Que somente o encontro real com Cristo, que de fato interpela, que converte, que redime. São Justino ele dizia o seguinte: nós adoramos e amamos o Verbo de Deus, gerado do Pai antes de todas as criaturas, e sabemos que ele se fez homem por nós. Jesus não veio aqui morrer na cruz porque gostava de cruz. Nossa, eu vou morrer na cruz. Não. É um ato de doação divina. Do amor que se faz carne para tomar os que estão na carne para redimi-los no espírito. E aí isso nos leva a um quinto ponto que nós trabalhamos, a manipulação da fé. A religião como moeda de poder. A fé hermenêutica, ou seja, a compreensão da fé, se entrega ao serviço, né? A verdade e ao amor. Mas, nos dias de hoje, a história, a atualidade mostram formas de manipulação da fé, uso da religião para lucros, influência política, autopromoção. Gente, essa distorção dentro e fora da igreja, dentro e fora da igreja. Porque se vocês pegarem, pôr na ponta da caneta, os grandes conflitos do mundo hoje estão aí. O lado de cá e o lado de lá. Um quer ter mais poder que o outro. Não estão preocupados com o povo. Bomba que cai na cabeça do povo. A distorção, essa distorção, ela é condenada com muita veemência. Essa semana eu escutava as palavras duras do Papa Leão XIV, né? Mas antes dele, esse é o nosso ponto de vista. A fé deve ser vivida na caridade. Onde não tem caridade, não tem fé. E não instrumentalizada para fins pessoais. João Paulo II falava na Redemptoris Missio, o anúncio do evangelho não pode ser confundido com propaganda ideológica ou comercial. O evangelho, a fé que nós pregamos, é para salvar almas, não é para ter mais fiéis. Essa é a lógica. É para salvar almas. Quando a pessoa se sente manipulada, quando a pessoa se sente conduzida, instrumentalizada, eu quero que tenha mais gente nesse lado do IDH, quando eu quero que tenha mais gente no lugar do IBGE, aqui não é isso. Papa Francisco, ele denunciou na Carta ao Povo de Deus de uma maneira muito forte. O clericalismo, longe de ajudar, apaga o batismo do povo de Deus. Os carismas são apagados e isso favorece uma cultura de privilégios que sustenta muitos males na igreja, inclusive inúmeras formas de abuso. E isso leva ao ponto da fé. A fé é um ato de liberdade, a fé é um ato de entrega, onde Deus se relaciona com seu filho e o filho se relaciona com seu pai. Ponto 176 e 184, que eu citei nessa live, conclui que a fé é um antegozo do conhecimento que nos torna bem-aventurados para a vida futura. E a fé exige, que eu vou falar de uma maneira muito simples. Deus não quer ser amado por medo. Deus não quer ser amado porque é um prestador de serviço. Deus quer ser amado porque é Pai. Porque ama. A fé é um ato pessoal. É uma resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revelou. Se revelou num prato de comida, dado por uma pessoa que tinha menos que ela, talvez, mas partilhou. Transformou o evangelho em realidade. A pessoa experimentou Deus num abraço de uma pessoa que ela não conhecia num momento muito triste da sua vida, mas experimentou Deus. Portanto, como uma receita, a fé precisa ser feita, provada, partilhada. Então, só então se torna uma experiência transformadora, pessoal, comunitária, que alimenta, que dá força, que dá coragem, que dá ânimo. São Bernardo de Claraval dizia nos sermões sobre os cantos dos cantos, o conhecimento de Deus é eficaz quando é experimentado o conhecimento de Deus é mais eficaz quando é experimentado do que quando se é
apenas aprendido. Assim como uma receita de sobremesa só revela a sua doçura a quem faz e a quem prova, a fé só pode ser saboreada plenamente por quem vive, ou por quem partilha essa vivência, por quem nela crê e quem pratica de forma comunitária. O intimismo, o ateísmo prático, o indiferentismo, o uso abusivo da religião desvia um homem do verdadeiro encontro com Deus. Isso acontece em todos os lugares, isso acontece nas altas cúpulas da nossa fé, como lá na sua comunidade, lá naquela pessoa que está chegando agora, mas alguém vai falar primeiro de dízimo antes de falar de Jesus Cristo. Contra esses desvios, a fé é uma resposta livre, comunitária, convivencial e transformadora. E só sabemos o quão doce ela é quando experimentamos com todo o nosso ser, colocando a mão na massa, buscando bons ingredientes, seguindo as tradições de como fazer e de como apresentar na hora, no local, nas pessoas que têm que degustar aquilo, né? E no final da nossa live, nós partilhamos algumas coisas muito interessantes. Pontos práticos, né? 5 pontos práticos da live, né? No final eu coloquei na ponta da caneta ali, a fé que se prova, não é? A fé é algo que se prova, não é algo que se admira. Nossa, eu leio a vida de um santo, mas ela só repercute na vida se eu buscar ter ele como exemplo. Os ingredientes da fé. Conhecer as matérias-primas do nosso cristianismo. Conhecer evangelho, catecismo, os documentos da igreja, a experiência. Modo de preparo. Viver como um católico de verdade. O católico se prepara para a santidade, para a vida eterna. Fazendo o quê? Mexendo a panela todo dia da sua vida. Tem hora que falta água, tem hora que sobra água, tem hora que tem sal demais, tem hora que tem sal de menos. Tem que dar sabor, tem que equilibrar isso. Falamos também da cozinha da comunhão, ou seja, a fé vivencial, vivida pessoalmente e comunitariamente. E aí, por fim, 5º ponto, os perigos à mesa. Pessoas que compartilham conosco dos mesmos bancos, do mesmo credo, vivem o intimismo, o ateísmo prático, o indiferentismo e usam o evangelho para manipular as pessoas. Então, a fé que se prova não pode ser apenas admirada. Provai e vede como o Senhor é bom, fala o Salmo. Né? Nós não podemos deixar de lado essa realidade. É como um banquete. Né? Só quem se senta à mesa, quem aceita o convite, quem participa da reflexão, pode nutrir e se alegrar. É a parábola das pessoas que foram das bodas, que foram convidadas e não foram, e as que foram convidadas não estavam preparadas para aquele momento. Ingredientes da fé. Conhecer a tradição, os sacramentos, a liturgia da igreja. Você é catequista, mas não foque só num livro de catecismo, foque só no catecismo. Aprenda liturgia, aprenda mistagogia, aprenda teologia, moral, eclesiologia, mariologia, pneumatologia. Abra a cabeça. Nunca tivemos tantas ferramentas de estudo, né? E nunca buscamos tanto em lugares que não falam disso. São Vicente de Lérins, né, dizia: devemos conservar aquilo que foi crido em toda parte, sempre por todos. Essa é a verdadeira fé católica. Tem gente que quer mudar a fé católica agora. Ah, não, porque agora não combina. Como que não combina mais? A fé combina, mas tem que viver ela. Quem é crítico da fé, mas não vivencia a fé, não é cristão, não é católico. Conhecer os fundamentos da fé é parte essencial do crer. São Jerônimo dizia: ignorar as Escrituras, ignorar Cristo. É o primeiro ponto. Tem gente que não pega a Bíblia para ler, não pega a Bíblia para estudar, pega a Bíblia para fazer jogo de palavras, para fazer citações. É ignorar Jesus Cristo. O modo de preparo. Aprendamos a viver como católicos de verdade.
Uma fé que não respeita o modo tradicional da vivência cristã, oração pessoal, liturgia, frequência na missa, confissão, leitura orante da palavra, partilha, obediência ao magistério e vida sacramental. Essa fé perde o sabor. Essa fé se transforma no ateísmo prático, sem consistência e não salva. Não salva. É o morno. Esse é o morno, do qual Jesus fala com todas as palavras, nem vou repetir aqui. Viver a fé como católico, apostólico, de verdade, é unir o coração, a mente, o corpo, comunitariamente, em coerência com a tradição viva da igreja. Isso inclui a profissão de fé, do credo. Não ficar questionando. Eu vejo assim, o indivíduo é católico, apostólico, romano, mas na comunhão dos santos ele já está com a perninha em Allan Kardec. Entenda! Prática sacramental, batismo, eucaristia, confissão, a vivência dos sacramentos, vida de oração conforme a liturgia da igreja, nada de sair acendendo vela para tudo quanto é coisa aí, gente. Jogando sal grosso, raminho de arruda. Não, tem gente que gosta disso, à vontade, tão livre. A fé é um ato livre. Obediência ao Papa, aos bispos, em comunhão com eles. Se aborto é crime, hediondo para nós cristãos, então nós defendemos isso. E acabou. Toda a vida é importante. No ventre de sua mãe. É isso. E não ficar baixando a cabeça por quem chega gritando mais alto, de cabelo desgrenhado. Não. É isso. Cara passiva. Eu estou na verdade, estou com a verdade. E pronto. Testemunho de caridade e evangelização do mundo. Aquilo que você professa, viva. Se você professa o amor, a honestidade, a paciência, o perdão, viva. Papa Francisco, a fé não é um refúgio para gente sem coragem, mas é a ampliação da vida. É viver com mais gosto, com mais atitude. Da cozinha à comunhão, a fé vivida pessoal e comunitariamente. Já falei disso, né? Uma refeição partilhada é sinal de comunhão. A fé partilhada é sinal de santidade, é sinal de salvação. Assim, a fé atinge a plenitude na caridade fraterna e eclesial, na comunhão dos santos. Santo Agostinho dizia: torne-se aquilo que você recebe, corpo de Cristo, para que a sua vida seja uma extensão da Eucaristia que você comunga. Se a Eucaristia que você comunga é Cristo, e você se torna uma extensão da Eucaristia, você se torna uma extensão de Cristo. Então, quando você abraçar, é Cristo que abraça. Quando você der um auxílio a uma pessoa, é Cristo que está auxiliando aquela pessoa. Se você ensinar o bem a uma pessoa, é Cristo que está ensinando. É Cristo que está alimentando, é Cristo que está caminhando, é Cristo que está enxugando as lágrimas, é Cristo que está ressuscitando. E podemos dizer que as distorções das quais nós temos que correr longe, são essas. Intimismo religioso, que isola a fé da igreja e da doutrina. Eu acredito nisso. Você não acredita em nada. Você pensa em alguma coisa na sua cabeça que só serve para você e nem para você vai servir. Ateísmo prático. Vive como Deus fosse relevante. Tem água na minha caixa d'água, tem comida no meu armário. Eu não preciso de Deus. Tem um carro na minha garagem, tem combustível no posto. Eu não preciso de Deus. É viver como se Deus não existisse. Indiferentismo religioso. Igual a todas as crenças, ignoram a unicidade de Cristo. Cristo é o único, gente. Cristo é o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, está no credo. Se você achar que todos são iguais, então você rasgou o credo e jogou no lixo. Junto com o sangue de todos aqueles que defenderam esse credo. É para pensar isso. Quando a gente falou isso na live, ficou, sabe aquele negócio assim que, poxa, como é? E o último ponto, a manipulação da fé. Não instrumentalize a religião para fins políticos, financeiros ou de prestígio. Não queira ser aplaudido porque você faz boas pregações. Não queira ser porque você
dar grandes somas de esmola. Não. O quanto mais eu conheço, o quanto mais eu tenho que partilhar com gratuidade. De graça recebemos, de graça damos. É da tradição original, lá do início. Jesus disse a um jovem que tinha tudo: então não te falta muito. Vai, vende tudo que tens, depois vem e segue-me. Não cobrou que ele voltasse. Ele foi embora. Talvez, como disse Santo Agostinho, graça de Deus que passou e não voltou mais. Essas são as distorções que desprezam os ingredientes autênticos da fé, que comprometem a receita de fé, de comunidade, de vida fraterna, de vida de igreja, e que esvaziam o banquete da comunhão. Papa Francisco: quando se usa a religião para dividir, manipular e explorar, estamos negando o próprio evangelho. Olhe para o mundo. Olhe para o mundo de hoje. Olhe para o mundo desta semana e veja se isso não está acabando com o nosso mundo. Está colocando todo mundo em risco. E o que nós, católicos apostólicos, estamos fazendo para isso? No que somos cúmplices e no que somos coniventes? Foi isso que nós tratamos da nossa live. 1 hora. Imagine se você estivesse lá e trocasse mais ideias e colocasse mais tempero nesse caldo. Enfim, a fé cristã é como uma receita viva. Tem ingredientes sagrados, modos tradicionais de preparo e uma mesa comunitária na qual todos são convidados. Mas apenas aqueles que conhecem seus fundamentos, respeitam suas tradições, vivem em comunhão, poderão provar e ver como o Senhor é bom. A fé que salva não é decorativa, é transformadora. A doçura só se revela para quem vive de fato, como dizia São Bernardo. A verdade de Deus se conhece mais pela experiência do que pela explicação. Sermão sobre o Cântico dos Cânticos. Repito, a verdade de Deus se reconhece mais pela experiência do que pela explicação. Em suma, a nossa hora de live, onde estavam o agente pastoral, que faz parte do nosso grupo de estudo, o seu Sebastião, e as catequistas Vera Alonso e Cecília Ramoli. Foi isso. Espero que nos próximos vocês estejam também e a gente possa pôr mais temperinho nesse caldo de salvação, nesse caldo de eclesialidade, de sinodalidade. Que Deus abençoe vocês, abençoe suas famílias. Esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto, com a síntese da live do dia 20/6 de 2025. Te espero na próxima live. Fiquem com Deus e que Deus abençoe. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos e até o próximo ponto.